Olá, estamos começando mais uma edição do programa Nossa República, que toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, está na TV Pantanal. E em seguida, fica disponível no nosso canal no YouTube e no site nossarepublica.com.br. Você pode acompanhar o nosso conteúdo pelas redes sociais, Instagram, Facebook e pelo WhatsApp. É só digitar Nossa República MT. Ele exerce o seu 5º mandato legislativo estadual, mas já foi deputado federal, vereador, secretário de Estado e prefeito de Cuiabá. Na pauta desse programa, vamos conversar um pouco sobre a grave situação provocada pela invasão de área privada no Contorno Leste. Vamos falar da questão dos consignados dos servidores públicos estaduais e, por fim, sobre as articulações para as eleições do próximo ano. Deputado Wilson Santos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco para conversar sobre alguns temas que são relevantes aí nesse momento. Eu queria começar o nosso papo, deputado, falando um pouco da questão dos consignados, que foi uma enorme surpresa para todos nós, porque o governo sempre foi muito rigoroso com a gestão administrativa, de uma maneira geral, e de repente a gente se depara com uma situação dessa muito parecida lá com a questão do INSS do governo federal. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, o senhor fala que o senhor já declarou que o governo foi omisso nessa questão, porque não fiscalizou, porque foi isso mesmo, deputado? Como é que essa coisa chegou nesse ponto de a gente entender que uma denúncia tão importante é esse do Simpag? Bom, Mauro, primeiros cumprimentos a todos os seus, aqui fala internautas, né? Internautas, a gente vai ao ar ao vivo pela TV Pantanal também, Opa. Canal 22. Okay. Olha, eu quero começar com uma frase do governador em exercício, Otaviano Pivetta, em junho. Ele disse: o governo errou, o governo falhou. Isso é um gesto grandioso, digno de aplausos. O governo não só errou, como o governo negligenciou, omitiu. Nós ainda não fechamos o diagnóstico, Mauro, para saber se todos esses passos que o governo deu e deixou de dar foram culposos ou dolosos, se foram acidentais por imperícia ou se foram planejados friamente para chegar nesse resultado. Pois não, vejamos. O endividamento do servidor público ele se arrasta há décadas. Aqui em Mato Grosso sempre foi regra pagar o servidor com atraso. Era a última coisa que os governantes faziam, era pagar servidor. Mas a partir da gestão do governador Dano de Oliveira, ele entrega 2002 para Rogério Salles e o Rogério entrega para o Blairo Maggi com os salários em dia, inclusive com a implantação dos subsídios. Foi um ganho importante para o servidor. Mas, em 2019, o governo estadual, no primeiro ano da gestão Mauro Mendes, não concedeu a RGA. Havia um momento de crise mesmo, do Caixa do Estado em frangalhos, né, naquele momento. Há divergências, né? Mas vamos seguir. 2019, o governo não pagou a RGA. 2020 e 2021, por conta da pandemia, Mauro, o governo Jair Bolsonaro condicionou ajuda financeira a estados e municípios, desde que eles não fizessem o pagamento de RGA. Então, o servidor de Mato Grosso ficou 3 anos sem RGA. 2019, 2020 e 2021. Se você colocar uma média de 5, 6% de inflação oficial, você chega a quase 20% de perda do seu poder aquisitivo. Mas essa história vem de longe. Em 2018, a Assembleia Legislativa, capitaneada pelo deputado Guilherme Maluf, fez uma CPI. O Guilherme Maluf presidiu a CPI e o então deputado Allan Kardec foi o relator dessa CPI. E depois de 8 meses de trabalho, ela produziu um importante relatório. Desse relatório, chegou-se à proposição de um projeto de lei para organizar, para reorganizar, para redisciplinar
a oferta de consignados, de cartão de crédito, enfim. Nessa CPI já se verificava abusos? Já tinha indícios ou já tinham casos concretos aí? Já tinha indícios e provas retumbantes de que essa relação dos bancos e das sociedades de crédito era uma relação nebulosa. A maior parte dos contratos de empréstimos era feita verbalmente, por telefone, por vídeo. Então havia a reclamação de que o servidor, ao contratar o empréstimo consignado, ele nunca recebeu o contrato e não sabia o que ele estava emprestando, se havia carência. Desde aquela época, deputado? Isso já 2015, 16, 17. Tanto é que em 16 o governo Pedro Tax edita um decreto, que é o 691, disciplinando como deveria ser feito esses consignados. Desde 2005 existe consignado no Estado. O servidor passou a ter acesso ao empréstimo consignado em 2005, na gestão Glória Maggi. Depois de 11 anos, na gestão Pedro Tax, nasce esse decreto 691 de 2016, tentando organizar como seria. Em 18 explode a CPI. Muitas denúncias fortes. A CPI ouve os sindicalistas, houve servidores públicos, houve representantes dos bancos, das sociedades de crédito, houve a secretária à época da SEGES, do Desenvolve MT, enfim. Então, e aí a CPI encaminha uma série de sugestões. E o que acontece? O relatório da CPI é simplesmente deixado de lado. O governo do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ninguém dá de ombro para esse relatório. A lei que havia sido aprovada na Assembleia, em 2018, no finalzinho, vai para a sanção do governador Mauro Mendes, recém-possado. O governador Mauro veta o projeto, ele volta para a Assembleia e a Assembleia promulga. Em seguida, o governo Mauro Mendes vai ao Supremo Tribunal Federal, questiona a constitucionalidade dessa lei e derruba a lei. Durante a gestão do governo Mauro Mendes, a ampliação da margem, que era de 30% a 35%, chega a 60% a 70% para empréstimos consignados, mais 5, 10% para cartões, enfim. Tem 3 modalidades de empréstimos. A verdade é que isso virou uma bola de neve, que o servidor que entrou nesse empréstimo não consegue sair. Ele entrou sem saber o que acaba fazendo empréstimo para pagar empréstimo e virou assim... uma bola de neve. Ele pegou lá 10 mil, ele pediu 20 mil emprestado, o banco ou a sociedade de crédito passou 10, cobra juros sobre os 20 e não sabe quando acaba. Quando chega no meio do caminho, esse banco vende a carteira dele para um outro banco, empurra a portabilidade sem conhecimento, sem autorização do servidor. Em 2018... Deputado, só porque assim, me parece que é muito... Tem uma situação escandalosa, no mínimo, né? Lesão evidente aos servidores, né? Esses juros escorchantes, essa coisa de... Agora, não dá para estancar isso, quer dizer, não dá para responsabilizar isso. Espera aí, vem cá, o banco, você fez errado, vai devolver esse dinheiro. Eu vou responder para vocês aqui no final desse assunto. Muito bem. E as taxas de juros que você falou aí? Essas taxas são, em média, 5,5% ao mês. Isso dá de 70% a 90% ao ano. Algumas superam 90% ao ano. Então, cobrou-se do servidor juros escorchantes, absurdos, astronômicos. Tem muitos contratos que não têm assinatura. Tem contratos que o servidor não pediu depositar dinheiro na conta dele sem ele pedir. O governo do Estado também tira 7,85% dos juros para si próprio. Ele agiota em cima também do servidor. 3% vão para o Fundo de Desenvolvimento e 4,85% vão para o Desenvolve MT. O sindicato também tira mais 1% para ele. O sindicato até que se justifica, porque tem advogado, ele é a entidade representativa do servidor, mas tira também 1%. Então, todos que cruzaram com o servidor nessa caminhada, tiraram uma lasca do servidor. Aí paga IOF também, porque é movimentação financeira. A CPI diz que, em 2018,
o débito dos servidores com esses consignados chegava a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais era o débito do servidor. Bom, e agora, Wilson? E agora para frente? Agora é o seguinte, há uma mesa técnica que participa a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Controladoria Geral, a Delegacia de Defesa do Consumidor, a Delegacia de Corrupção, enfim. A CEPLAG, essa mesa técnica, é presidida pelo conselheiro Walter Albano, tem a presença... Muito competente, por sinal. Competente, está dirigindo muito bem. Tem a presença permanente do presidente Sérgio Ricardo. E nós estamos avançando no caminho de fazer o quê? Desidratar esses juros escorçantes, chegar a percentuais decentes de mercado à época. Depois que desidratar, esse volume vai diminuir. Vamos propor uma pena ao Estado por dano moral causado ao servidor e que essa pena seja pecuniária, que o Estado seja punido financeiramente em alguns milhões de reais. Esse valor debita novamente desse todo e aí o que sobrar, esse resíduo que sobrar, vamos propor um refis para que o servidor possa pagar isso ao longo de muitos anos com juros decentes e civilizados. Vamos lá. O governo tem tratado isso com um certo cuidado e sempre as manifestações que a gente observa, elas estão voltadas para a relação entre o servidor e as empresas consignatárias, né? Esses bancos, que não são bancos, né? São... Fintech que fala, né? Fintechs, né? Antigamente tinha um outro nome, essas empresas que emprestavam dinheiro, factoring, né? Mais ou menos nessa linha. Mesmo né? perfil. Mesmo perfil, só que emprestando com desconto em folha. Uma segurança absurda, né? 100%. 100%, não tem risco. Nenhum. Não tem risco. Tem isso. Não justifica, inclusive, giro alto por conta disso. Né? Mas, assim, essas empresas, já chegou... Bom, aqui nós estamos vendo que essa empresa agiu mal e é essa relação que é o problema. O governo peca onde? Onde não fiscalizou, onde deixou de acompanhar, onde permitiu uma margem excessiva ou maior para que o servidor pudesse tirar empréstimo. Qual que é a avaliação? Mauro, o decreto 691 de 2016 estabelece as atribuições de todos nesse sistema de consignados. O que é dever do banco emprestador, o que é dever e obrigação do governo do Estado, o que é dever de quem pega esse dinheiro emprestado. Enfim, todos estão amarrados no decreto 691. E diz lá, é dever do Estado, através da CEPLAG, controlar toda essa movimentação financeira. É dever do Estado, através do Desenvolve MT, fiscalizar todo esse sistema. Nem a CEPLAG controlou e nem o Desenvolve MT controlou coisa nenhuma. Então a coisa correu solta e chegou nessa verdadeira torre de Babel que está aí. Vou fazer uma pergunta aqui, sua experiência, o senhor é um homem que tem uma vivência enorme na área parlamentar, na vida pública. Isso, deputado, a gente pode dizer hoje, preliminarmente, dizer, que há indícios, que há uma possibilidade de corrupção. Quando eu falo corrupção, obviamente eu estou me referindo a funcionários públicos, a servidores que operaram isso sem esse cuidado. Ou por corrupção, ou por imprudência mesmo, por incapacidade, incompetência de fazer essa gestão. Dá para dizer que alguém se beneficiou, além das empresas que emprestaram, das consignatárias, que ganharam muito dinheiro, obviamente, né? Dá para dizer isso com alguma certeza ou isso é um processo ainda que precisa ser apurado com mais rigor? Mauro, ainda não dá para dizer isso. Nós ainda não fechamos o diagnóstico, estamos muito próximos de fechar o diagnóstico e aí partimos para as soluções, né? Mas de que o servidor foi estuprado, abusado, vilipendiado na sua ingenuidade, na sua falta de uma educação financeira, no seu despreparo para lidar com o dinheiro, isso não tem dúvida, está muito claro isso aí, que se teve um bobo da corte em tudo isso aí, foi o servidor. E de que teve gente que ganhou muito dinheiro
Nós vamos checar se esse dinheiro ganho, milhões e milhões, se ele foi ganho legalmente, se ele foi ganho ilegalmente, com a prática de crimes. Nós estamos ainda na fase de apuração, fechando o diagnóstico. E essas empresas, elas têm lastro para indenizar o servidor, para devolver dinheiro recebido fora da casa, ou não tem lastro para isso? Espero que sim. Tem alguns bancos que sim, né? O BMG, um banco já tradicional. Da Ecoval, também um banco tradicional. Banco do Brasil? O Banco do Brasil também foi chamado, vamos conversar com o Banco do Brasil também. Nós temos uma conversa com o Banco do Brasil também. E é na mesma linha desse tipo? O Banco do Brasil é diferente. O Banco do Brasil, ele tem a folha de pagamento 100% do Estado. Os 104, 105 mil servidores do Estado, toda essa folha, quem faz o pagamento é o Banco do Brasil. E ele também faz consignados. Só que tem um detalhe que chama a atenção do Banco do Brasil. Quando o servidor chega no teto do consignado, ele não pode fazer mais e o banco respeita. Mas aí ele fica oferecendo outros serviços financeiros. Compra do 13º, compra das férias. Que não está na folha. E aí ele cobra os juros do cartão de crédito. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão, o senhor que já foi prefeito de Cuiabá, que já vivenciou uma série de situações envolvendo invasão de áreas urbanas, áreas privadas. E a gente está aqui se deparando com uma situação que me parece bastante grave. A invasão em si, que é um problema que mostra que nós temos um déficit habitacional importante aqui em Cuiabá, que existe uma carência, ninguém invade terra dos outros, o terreno dos outros, se não for por absolutamente necessidade. Mas, neste caso, existem informações muito consistentes, existem denúncias, boletins de ocorrência, etc., de que há uma participação de uma dessas facções criminosas organizando a venda de lotes nessa área do contorno leste, que parece que são 2, 3 áreas privadas separadas. E aí eu queria que o senhor se manifestasse, porque aí surge uma outra preocupação, que é uma preocupação com a segurança pública e com a facção criminosa assumindo certas funções aí que não são sociais, né? Que têm objetivos absolutamente criminosos. Como é que o senhor vê essa invasão? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, Mauro, primeiro, esses processos de ocupações de Cuiabá, eles vêm da década de 60, quando não existia facções criminosas. A primeira facção criminosa que surge no final dos anos 60, na Ilha Grande do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho. Então, antes da existência de Comando Vermelho, Comando Preto, Comando Azul, Comando Amarelo, já existiam ocupações. Quando Rodrigues Alves foi urbanizar a capital federal, Rio de Janeiro, os negros, os afrodescendentes, recém-libertos da escravidão, não tinham para onde ir. Foram expulsos dos seus casebres e ocuparam os morros do Rio de Janeiro. A ocupação dos morros do Rio de Janeiro, Vidigal, Rocinha, vem do início do século XX, quando o governo federal resolve fazer uma grande reurbanização, combater a varíola, Oswaldo Cruz, toda aquela história. Os descendentes dos africanos então sobem e ocupam os morros, formando as favelas que ninguém nunca mais conseguiu, né, tirá-los de lá. Então esse processo de ocupação urbana, ele vem do chamado êxodo rural. Nós tínhamos no final do século XIX quase 85% da população no campo. Isso se inverteu, é? Se inverteu. Hoje você tem no Brasil algo em torno de 83% da população está na área urbana. E ela vem embora, porque hoje o jovem não tem estímulo nenhum para continuar na roça. Não tem nenhum estímulo, nenhuma vontade de continuar. Ele vem. E em Cuiabá isso explode a partir dos anos 60. Cuiabá tinha em 1960 57 mil habitantes. Em 1970 pula para 110 mil habitantes. Em 1980 Cuiabá tinha 220 mil habitantes. Em 1990 401 mil. Quer dizer, a cada 10 anos dobrava a população cuiabana. Não vou dizer a falta, mas a pouca oferta de política pública por moradia popular empurrou essa gente toda para a ocupação de áreas públicas e também de áreas privadas. Por exemplo,
O Jardim Vitória, ali era uma área pública, pertencia ao DVOP, certo? E vários outros bairros nasceram em áreas públicas. Áreas do INCRA, Despraiado é a área do INCRA, Sucuri é a área do INCRA, Pascoal Ramos é a área do INCRA, aqui a saída para Guia é a área do INCRA, áreas do Intermate, áreas da Prefeitura e áreas privadas. Então, esse é um processo histórico de êxodo rural combinado com a pequena oferta de política pública de moradia popular. Mas ele deu uma arrefecida no início do século XXI e voltou muito forte agora. Segundo a Fundação João Pinheiro, que é a instituição com maior credibilidade quando o assunto é déficit habitacional, Cuiabá tem entre 30 mil a 40 mil. Esse é o déficit habitacional da capital. De 30 a 40 mil. Mas onde 30 a 40 mil famílias? Famílias, né? Onde estão essas pessoas? Estão nos fundos de quintais do sogro, da sogra, do tio, do primo, da mãe, do padastro, do amigo, do compadre. Amontoados, 3, 4, 5 famílias no mesmo casebre. Ou no mesmo terreno. No mesmo terreno. Então isso voltou à tona mais recentemente com o contorno leste. Então esse é um processo histórico, sempre permanente, no Brasil, que sempre teve um crescimento populacional muito grande. Mas eu lhe perguntava lá no começo desse bloco sobre essa questão da participação de facção criminosa na venda, na comercialização, na própria invasão, na questão de colocar homens armados assim, para intimidar proprietários, porque isso é um fato que está corrente, tendo sido falado, independente da questão social, que a gente tem que reconhecer, que há um déficit realmente muito grande, né? Acho que Cuiabá passou aí a última década praticamente com pouquíssimo investimento nessa área, sem política para essa área, não só Cuiabá, né? O estado inteiro, né? Embora a gente tenha visto com a volta do Lula uma retomada mais forte aí do Minha Casa Minha Vida, e também depois com os programas estaduais, enfim. A minha preocupação, além dessa questão da invasão, que isso traz uma certa intranquilidade, né? O certo é o governo fomentar aí a habitação e investir pesado nisso, esse é um ponto. O outro ponto é não dar espaço para que a criminalidade assuma o controle, porque aí daqui a pouco o bairro vira bairro, porque é a tendência, né? Todas as invasões acabaram virando bairro, e daqui a pouco são bairros de facções, comandadas por facções, né? O que não é saudável para ninguém, para a sociedade nenhuma. Como é que o senhor teve essas informações, o senhor tem essas informações, como é que o senhor vê isso? Porque é um risco muito grande, não é não? Mauro, eu denunciei em setembro de 2022 ao então secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, que eu fui impedido de pedir votos no bairro João Bosco Pinheiro por facções criminosas. Eu fui o primeiro político a falar sobre isso. E em março de 2023, eu fiz uma entrevista com o governador Mauro Mendes para o meu programa de TV, e uma das perguntas foi essa ao governador. Governador, e aí? As facções criminosas não perturbam o seu governo, não chamam a atenção? O senhor não vai fazer nada? Então, eu tenho cobrado isso faz tempo, já cobrei da tribuna da Assembleia. Mas questão de facção é problema da polícia. A polícia vai lá, separa o trigo do joio, prende quem tem que prender. A prefeitura faz uma seleção rigorosa social e econômica para só permitir a doação, a recepção de lotes quem realmente precisa. Tem malandro em todo lugar. Começou no céu. Segundo a Bíblia, né? No céu havia corrupção. Um tal de Lúcifer, era um tal de anjo de luz que sentava diante de Deus Pai. E Deus, quando detectou a corrupção de Lúcifer, expulsou ele do céu. Ele saiu e levou com ele mais 1/3 de todos os anjos. Então, se no céu, meu amigo, tinha, calcula em Cuiabá, calcula nessa periferia. Então, em todo lugar tem e vai ter gente mal intencionada que quer aproveitar. Agora, cabe ao poder público instituído fazer a seleção, cercar a área, colocar seus guardas, impedir que este comando ou aquele comando
comande um loteamento público que pertence à sociedade. Mas aí, o senhor já foi prefeito de Cuiabá, já vivenciou, aliás, foi um belíssimo prefeito. De 2005 a 2010. E uma gestão importante, teve desgaste que todo mundo, ninguém passa incólume, né, por uma prefeitura de Cuiabá, mas com muitas realizações, com muita obra importante e com uma visão de desenvolvimento da cidade. E essa questão, eu estou insistindo nessa coisa da criminalidade, comandar, porque assim, quando se institucionaliza que uma organização criminosa, ela se assenhora de um território público, de um bairro, o senhor mesmo não pode fazer campanha eleitoral no João Bosco Pinheiro, porque... E a gente está vendo isso, a presença tão forte, embora o governo esteja aí nesse último ano, principalmente, agindo bastante no sentido de combater, de fazer o enfrentamento, porque antes nem a polícia enfrentava essas facções. Chapada, nós que temos lá uma vivência lá, em casa lá, com moradia e tal, a gente sabe que na cidade tem essa coisa do comando muito forte. As pessoas têm medo, elas vivem nessa situação do medo. E aí eu lhe pergunto, como ex-gestor da cidade, como um agente público, como alguém comprometido com a cidade de Cuiabá, principalmente, o senhor procurou separar. A questão habitacional é um problema social que tem que ser resolvido e o problema das facções é um problema de segurança pública. Mas tem como separar essas duas coisas? Na prática, tem como o Estado agir de maneira... vem cá, filho, você está preso, você está aqui, desarma aqui, vai ter que botar um quartel da polícia lá dentro para expulsar essa turma. Porque antigamente a gente tinha tal dos grileiros. Isso sempre foi organizado aqui em Cuiabá, né? A gente sempre teve o grileiro profissional. Aqui no estado inteiro, no Brasil inteiro. O grileiro era a figura. Hoje é o faccionado, que é a figura que assumiu essa coisa como negócio mesmo. Mauro, sabe quantas casas o governo de Mato Grosso construiu em Cuiabá nos últimos 6 anos e meio? Não faço ideia. Nenhuma. Aí é ruim. Mas esse que estão entregando agora Minha Casa Minha Vida? Federal. Isso foi em Várzea Grande. Uhum. A entrega foi em Várzea Grande. Foi o Colinas Douradas, 1.000 apartamentos em Várzea Grande. Eu até estive lá com o presidente da República. E agora ontem, nesta última segunda-feira, foram entregues um pouco mais de 125 casas, também do Minha Casa Minha Vida. Aí a prefeitura entra com uma pequena contrapartida, o Estado com outra pequena contrapartida, mas o programa é nacional. Eu estou dizendo para você, o governo estadual, nos últimos 6 anos e meio, não fez nenhuma residência em Cuiabá. A habitação do FETAB Quando o Dantas fez o FETAB em 2000, 30% da arrecadação era para ser para habitação. Era para ser para habitação. O FETAB veio mudando ao longo do tempo. Mudado, hoje virou um Frankenstein. Eu apresentei uma emenda e vou reapresentá-la este ano de 100 milhões de reais para loteamento popular em Cuiabá, em Mato Grosso. Eu apresentei essa emenda no ano passado, a Assembleia reprovou. Quer dizer, não tem política de moradia popular no Estado. A Prefeitura de Cuiabá, você lembra o último loteamento popular que foi lançado em Cuiabá? Nico Baracate, não é? Não, isso foi Várzea Grande. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa de Cuiabá, não sei mesmo. Nos últimos 10, 15 anos, foi feito o Nico Baracate, no seu 3. No seu tempo. Eu fiz o Milton Figueiredo, com quase 300 casas. Eu fiz o Coronel Torquato, quase 200 casas. Eu terminei o Sucuri, que o Braille começou, e o França, com mais de 200 casas. Eu fiz o bairro Vila Nova, Colinas Verdes, abri outros bairros. Quer dizer, tinha um mínimo de política habitacional. Eu não sofri com invasões de Cuiabá, com ocupações de Cuiabá. Só que nos últimos 15 anos, eu fiz também o Jonas Pinheiro 1, uma emenda da deputada Celcita Pinheiro. Eu tive esse olhar. A gente segurou o máximo que pôde. Mas nos últimos 15 anos não teve mais nada. Fizeram só o Nico Baracate 1, 2, 3 em Cuiabá, que é da 1.200 casas. Não teve mais nada com uma cidade que tem quase 40 mil, que é o déficit habitacional nosso. Então o governo é o grande culpado das invasões e ocupações, é o governo municipal, é o governo estadual e o governo federal. São os 3 primeiros responsáveis por tudo isso. Segundo ponto, as facções, elas não estão só nas periferias, não. Elas estão dentro das instituições públicas, dentro dos poderosos.
Tem muita gente aí do colarinho branco engravatado que presta serviço às facções. O próprio vereador Rafael Ranalli, antes de tomar posse, alguns dias antes de tomar posse, ele disse que ele ia dar voz de prisão para 4 parlamentares municipais de Cuiabá. Se deu ou não, ninguém sabe. Mas ele falou e está gravado. Eu vou dar voz de prisão para 4 parlamentares municipais da Câmara de Cuiabá, porque foram eleitos com dinheiro das facções criminosas. Mas não deve ter encontrado Teve base. um vereador que foi preso. É. Ano passado teve um vereador preso. O Paulo Henrique foi preso. Ele é fiscal da Prefeitura Amarelinho e ele prestava serviço ao Comando Vermelho. Quer dizer, então, as facções, elas estão hoje envolvidas em muitos lugares, em instituições de poderes poderosos. Lá na periferia, são os pés de chinelo. É pé de chinelo que está lá, de facções, gente humilde, pobre, certo? Mas tem muita gente aí envolvida com as facções criminosas. Aqui em Mato Grosso e no Brasil inteiro. É uma situação complicadíssima, né? O que nós não podemos permitir é que o país vire um México, vire um Equador, né? Um estado do narcotráfico. Né? Não podemos permitir isso. Agora, todos os sinais foram dados. Quantos presidentes da República tiveram atenção chamada para isso? Governadores tiveram atenção. Eles não acreditavam. Eles achavam que essas facções não tinham tanto poder, não tinham tanto dinheiro. Hoje está todo mundo assustado, assombrado. Só no estado de São Paulo, o PCC tem mais de 1.100 postos de combustíveis. Eles estão no setor de combustíveis, estão no setor de mineração, estão no setor de jogos, no setor de casas noturnas, no setor de factory, estão engolindo todas as pequenas factories, estão em tudo quanto é lugar. E aí, o Estado não faz absolutamente nada para combater isso? Quer dizer, convive. Não, o Estado tem que fazer, é dever e obrigação. Se tem alguém que tem que fazer, é o Estado. Deputado, eu queria aproveitar esse espaço que nós ainda temos para conversar um pouquinho, fazer uma projeção aí de 2026. Como é que está o seu partido? O seu partido vai ter uma chapa de deputado estadual, federal, consistente, capaz de eleger? Fávaro vem para o Senado, não vem para o Senado? Vai ter um candidato ao governo do Estado? Está confirmada a Natasha? Como é que está esse cenário no lado aí do PSD? Olha, o PSD, nesse momento, está montando as chapas para estadual e para federal, né? Para federal, recebemos recentemente o procurador Mauro, procurador da Receita Federal, já disputou várias eleições, teve votações para ser deputado federal, chegou a ter quase 90 mil votos, ele agora está filiado ao PSD. O deputado, também o ex-deputado Valdenir Pereira filiou-se ao partido, e há uma expectativa de chapa completa. Se for realmente as 10 Mas vagas... chapa completa com condições de gerar voto, Sim. votação para eleger 2? Você tem aí o Irajá Lacerda, que da vez passada fez 44 mil votos. Valdenir fez 26 mil. Você vai ter de volta o Irajá Lacerda, agora o procurador Mauro, o Valdenir, provavelmente a Flavinha de colíder, tem também o vice-prefeito de Barra do Garças, o professor Severino. Então deve ter a chapa completa com 11 nomes. Fala-se lá de 2 ou 3 eleitos, 2 ou 3 federais. Já na chapa para estadual, no caso seriam 31 nomes. Essa chapa está também em formação. Vários deputados estaduais foram convidados, estão analisando o convite. Quem está na Assembleia ainda pode ir para o PSD. Até o final de março. Quem que poderia ir para o PSD? Olha, o convite foi feito ao doutor Eugênio, está analisando com muito rigor, muito cuidado. Deputado Juca do Guaraná, deputado Chico Guarnieri, são deputados que foram convidados, estão analisando, pedindo um tempo aí até o final do ano para definir a ida. E nós pensamos lá, com 31 nomes, fazer pelo menos 4 ou 5 estaduais. O grande desafio do PSD é esse vínculo, quer dizer, considerando um eleitorado mais conservador de Mato Grosso, que a gente vê a direita muito forte, em todo o interior do estado principalmente, nas disputas majoritárias de governo do estado e de Senado. Como é que o senhor avalia, com a sua experiência política, eleitoral, que já disputou diversos cargos, majoritários inclusive,
De que maneira o senhor vê esse cenário diante dessa polarização esquerda-direita em Mato Grosso? Mauro, eu acho que não há favorito. Tem 3 nomes colocados, do senador Wellington Fagundes, do senador Jaime Campos e do vice-governador Otaviano Pivetta. E agora começa a surgir o nome da empresária, da médica Natasha Schlecharenko. Então seriam 4 nomes. Não há favoritismo. Isso para o governo do Estado, tá? Não é como na década de 80, quando o Júlio Campos foi eleito em 82, todo mundo sabia que o MDB ia fazer o sucessor do Júlio. Foi Bezerra. Quando Bezerra foi eleito em 86, todo mundo sabia que o Jaime substituiria o Bezerra. Quando o Jaime assumiu em 90, todo mundo sabia que o Dante era o próximo governador. Não tem mais esse favoritismo. Isso acabou. Então, o que eu sinto na população e pelas primeiras pesquisas, em que parece ser muito principiante, é de que esses nomes que estão aí não empolgam. Ainda não podem até empolgar, mas ainda não empolgaram. O eleitorado ainda não está com essa... Não está ligado nesse assunto. Não está ligado na eleição majoritária estadual. Não está ligado. Você bate pesquisa, mais de 60% diz que nenhum desses. E a disputa pela senatória, né? Porque eu acho que a grande disputa vai ser né? Primeiro, tem algumas coisas que são importantes. A eleição de 2 votos para senador. 2 votos. Que sempre é um risco absurdo, né, deputado? A questão dos 2 votos e a questão dos nomes, né? Temos o governador, Mauro Mendes, a deputada Janaína Riva, temos que saber o Wellington Fagundes para que caminho vai, se mantém no Senado, se disputa para o governo, enfim. E temos um nome, temos um espaço para centro-esquerda e esquerda. E aí esse espaço vai concentrar na tentativa de reeleição de Fávaro, que também é um candidato importante, mas que enfrenta uma disputa bastante complicada, né? Mauro, essas eleições de 2 vagas para o Senado sempre traz uma novidade. Sim. Um outsider, né? Em 2002, foi a Séries. Impressionante. Dante Jonas favorito, deu Jonas e Séries, Dante ficou fora. 8 anos depois, de 2010, Pedro Tax ganha a eleição. Verdade. Não tinha correndo por fora. Nos últimos 15 dias, ele ganha a eleição correndo por fora, um outsider. Em 2018, outro outsider, a juíza Selma. Verdade. E agora 26. Quem será o outsider? Esse é um primeiro aspecto histórico e relevante. Segundo, o senador Fávaro, que licenciou-se para exercer a função de ministro de Estado, começa a mostrar serviços em Mato Grosso. Serviços começam a aparecer. Lançou recentemente o programa Solo Vivo para a agricultura familiar. É um sucesso, está mudando a cara da reforma agrária no Estado. Está entregando agora 500 equipamentos, tratores, caminhões, 500 equipamentos vão ser entregues agora nos próximos 60 dias. E está concentrando nele o porta-voz do governo federal. Nesta segunda-feira ele lançou o PAC Saúde, lançou policlínica em Sinop, lançou unidades básicas de saúde em vários municípios, ambulância. O governo Lula apostando muito nele. Vem também o PAC Educação para o Estado, ele vai lançar. Vem o PAC Cidades, Moradia, ele vai lançar. Vem o PAC Máquinas, ele vai lançar. Tudo isso, e ele corre praticamente sozinho. Na centro-esquerda é ele mesmo. Centro-esquerda ele corre sozinho. Será que essa centro-esquerda faz 27%, 28% dos votos? Se ele fizer isso, está eleito. Porque a direita vai com Mauro, Antônio Galvão, Zé Medeiros, Janaína e Mauro Mendes e Margarete Busetti. Será que ela vai disputar? Já comunicou que é candidata. Então você tem 5 pela direita. Vão se dividir, né? E aqui o Fábio corre sozinho. Será que PT vem com ele? Tudo não vai ter esse ano? Esse ano não vai ter aquela crise de ficar... Não, já está sendo alinhavado isso aí, eu estou observando. Então, olha, eu também digo que não há favoritismo. Assim como Cuiabá adora derrotar o candidato do governador a prefeito da capital, de 85 para cá, só o Dante fez o prefeito da capital.
Em 85, o governador Júlio Campos perdeu a prefeitura da capital. Verdade. Com Gabriel Noviço, perdeu para o Dante. Em 88, Carlos Bezerra perdeu a prefeitura de Cuiabá para o Frederico Campos, que derrotou França e o Meireles. Em 92, o Jaime perdeu a prefeitura de Cuiabá com Murilo Domingos, perdeu para o Dante. Aí o Dante chega ao governo, ganha 96 com França, ganha 2000 com França. Em 2004, o Blairo perde a prefeitura de Cuiabá com Sérgio Ricardo no primeiro turno e com Alexandre César no segundo turno. Em 2008, o Blairo Maggi perde de novo a prefeitura de Cuiabá com Mauro Mendes no primeiro turno e Mauro Mendes no segundo turno. Em 2012, o Silval Barbosa perde a prefeitura de Cuiabá com Lúdio Cabral, seu candidato, é derrotado por Mauro Mendes. Em 2016, o Pedro Táxi perde a prefeitura de Cuiabá com Wilson Santos, vence Emanuel Pinheiro. Em 2020, o Mauro Mendes perde a prefeitura de Cuiabá, apoiou Roberto França no primeiro turno e Abílio no segundo, perdeu para Emanuel Pinheiro. Em 2024, o Mauro Mendes, governador, perde a prefeitura de Cuiabá com Botelho no primeiro turno, deu Abílio. Então, é uma tradição em Cuiabá o candidato do governador perder as eleições. Houve uma exceção recentemente com o Dante. Para o Senado, quando a disputa de 2 vagas, está se formando também uma tradição em Mato Grosso de um outside, de alguém que vem por fora, que não é favorito, que talvez surja de última hora, que apresente de início uma fragilidade. Pode dar, sim, alguém novo nessa disputa para o Senado. Nós esquecemos aí de Pedro Táxi na disputa da senatória. Pedro Táxi também vem crescendo. Vem crescendo. O Pedro vem crescendo, ele está polarizando com o governador Mauro Mendes. Ele é hoje o advogado de 8 sindicatos de trabalhadores do serviço público. Ele está envolvido até o pescoço na questão da Oi, na questão dos consignados, tem levantado grandes polêmicas e essa polarização com o governador Mauro Mendes tem trazido o Pedro Táxi de volta à ribalta. É verdade. Deputado, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa República. Já fica o convite aí para uma próxima oportunidade de a gente voltar a conversar, porque eu acho que é importante estar se posicionando, né, sobre essas coisas. Claro. Acho que a Assembleia Legislativa precisa ainda avançar um pouco mais na qualidade dos debates. Eu acho que tem uma crítica que a gente precisa fazer, né? Sair dessa coisa da emenda, do show, tal, e fazer debate. Como, por exemplo, essa questão da habitação, que é muito séria, no Estado inteiro. Enfim, tem como a questão da segurança pública, nesse aspecto das facções, embora não seja um privilégio do Estado de Mato Grosso, o Brasil inteiro está sofrendo isso, mas precisa de um enfrentamento, né, mais duro possível. E discussões assim, de fundo, né, desenvolvimento mesmo do Estado, enfim. Acho que a Assembleia... Outro dia eu entrevistei aqui o ex-governador Júlio Campos, deputado estadual Júlio Campos, deputado federal constituinte Júlio Campos. E eu perguntei a ele, porque ele está na história política de Mato Grosso, né? Está mais tempo que você, né, Wilson? Júlio? É. Sim, Júlio começou em 72. 72. Eu comecei em 88, 16 anos depois. E eu perguntei para ele, escuta, deputado, por que razão os deputados da Assembleia não discutem um assunto que envergonha Mato Grosso de manhã, de tarde e de noite, que é ser líder nacional, campeão nacional de rancenismo. O estado mais rico, proporcionalmente, do país, um estado que tem uma riqueza, maior produtor de grãos, um campeão de tudo que é coisa boa, e é campeão de rancenismo. Feminicídio também. E feminicídio, que é agora mais esse título para nos incomodar. Mas eu me referia a rancenismo, que é uma doença bíblica, né? É porque ela só pega em pobre, meu amigo. Pois é, mas isso não é uma coisa que precisa dar uma enfrentada? Sim, né? sim. Isso envergonha. Mas, bom, eu estou sempre à disposição, estou livre, quero dar uma notícia boa. Nessa segunda-feira, o senador Fávaro anunciou uma emenda de 18 milhões de reais ao prefeito Abílio Brunini para adquirir as áreas do contorno leste, indenizar os proprietários, respeitar o seu direito à propriedade, pagar o que é devido e que o prefeito faça ali um grande
um grande assentamento, um grande loteamento popular, como foi lá no Três Barras, no Florianópolis. Posso lhe fazer uma pergunta? No Pé 90. Olha o prefeito Abílio com esse ranço anti-esquerda, essa coisa ideológica, ele é capaz de não aceitar o dinheiro, de não, esse dinheiro vem da esquerda, eu não quero. O dinheiro é difícil rejeitar, irmão. Não sei, porque ele tem tido atitudes assim absolutamente insanas, né? E ontem, inclusive, eu coloquei o ministro Fávaro para falar com o Abílio por telefone. Nesta segunda-feira, dia 7/7, à noite, o ministro Fávaro falou com o prefeito Abílio por telefone, comunicou a ele de que está disponibilizando para o ano que vem 18 milhões, e se sair uma emenda de 50 milhões, como todo ano sai em setembro para os senadores, ele já passa os 18 milhões, este ano ainda em setembro, outubro. Que maravilha. Nossa República vai ficando por aqui, até a próxima semana, com uma nova entrevista tão importante quanto esta com o deputado estadual Wilson Santos. Muito obrigado, conto com a sua audiência. Um grande abraço a todos.